Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Bora lá? E aí, galera do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos, né? Mais uma vez para mais uma aula. Hoje estamos começando o capítulo 4, o clima na Terra, dinâmica e previsão. Peguem lá os seus livros. O seu livro, na página 34, vou colocar para cá, na página 34, ok? Então, a gente vai começar nessa página. Então, olha lá, galera, a dinâmica do clima na Terra depende de um equilíbrio muito delicado entre diversas variáveis. Então, enchentes, furacões, as imagens que vocês estão vendo aqui, enchentes, furacões, nevascas, secas, ondas de frio e calor, né, são frequentes aí nos noticiários. Mas a gente sabe, eu quero perguntar para você agora, você sabe quais são os fatores que influenciam no clima da Terra? Vamos lá. Será que tempo e clima é a mesma coisa? É isso que a gente vai estudar hoje. Quais são esses fatores que influenciam, né? Quais são as consequências? A gente vai conhecer. Vamos lá. Então, crianças, tempo e clima. Vamos lá primeiro. Vou passando aqui. Trabalhando esse tema, né? Tempo e clima não é a mesma coisa, né? Tempo tem um conceito, clima tem um outro conceito, tá ok? O que é o tempo? Começar com o tempo. É a condição da atmosfera em um determinado momento e local. Caramba, o que é a atmosfera que eu nem lembro mais? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, tudo aquilo que envolve a Terra em relação aos gases, a gente está falando da atmosfera, ok? Então, o tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. Então, ele pode mudar, né, em alguns momentos. Geralmente é um período curto, tá? Então, quais são as condições, né, que a gente pode trabalhar aí o tempo? A temperatura do ar, a umidade do ar, a pressão atmosférica, notem que é tudo voltado para o ar. A velocidade de direção do vento. O que é o vento? É o ar em movimento. As precipitações das chuvas, né? Se vai chover, tá? Tudo vai depender dessas variáveis, né? Que estão relacionadas aí com a atmosfera. Ok? O clima é ótimo. Ok, queridos? E o clima? E o clima, né? O clima, gente, ele é diferente, porque ele pode ser entendido como uma sequência cíclica, ou seja, ele tem um tempo, né, para acontecer, e ele sempre vai acontecer naquele período, ok? De variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano. Compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos, né? Então, o clima é algo que é determinado por longos períodos de tempo. Esse tempo que eu acabei de falar, longos períodos de tempo, é o tempo cronológico. Por exemplo, longos períodos de tempo, daqui a 100 anos foi fechado, né? Há milhões de anos, há tantos séculos, é esse tempo que eu estou falando. Então, notem que a gente tem a mesma palavra, tempo, mas com significados diferentes. Então, eu tenho tempo que está relacionado à atmosfera, as condições da atmosfera, e eu tenho tempo cronológico. Nesse caso que eu acabei de falar para você, que o clima ele é fechado, ele já foi fechado, né, determinado por longos períodos de tempo, ok? E para a gente poder identificar, para a gente poder compreender a dinâmica do clima na Terra, a gente pode levar em consideração vários fenômenos, tanto naturais quanto fenômenos que são causados pela ação humana, pela ação do homem, né? Os fenômenos naturais,
o El Niño, erupções vulcânicas, a frequência da exposição solar. Para os homens, né, para a ação humana, nós vamos ter então a Revolução Industrial, período aí em que as máquinas, né, ganharam mais espaço, aceleraram aí a produção, né, de alguns materiais, o intenso uso de automóveis, onde o combustível fóssil geralmente é movido por combustível fóssil, faz com que haja então essa geração de gases poluentes para a atmosfera, a própria criação de grandes rebanhos de animais, né, que na verdade também produzem aí gases que vão para a atmosfera, ok? Então é interessante a gente, né, fazer esse ponto, porque na verdade clima e tempo não é a mesma coisa. Só para a gente fechar aqui, para a gente ver se realmente entendeu, vou dar um exemplo de um comentário que a gente, é comum a gente ler assim nos noticiários, né? O exemplo que eu vou pegar, eu não coloquei aqui, eu só vou falar, tá? O exemplo diz assim, que lá em Brasília, né, a capital brasileira costuma ter uma umidade muito baixa no inverno, ok? E podemos nos deparar com determinados comentários. Que tipo de comentário é? Clima desértico dificulta o treino de atletas em Brasília. Um exemplo. Eu não quero que você olhe para essa frase para analisar o português, mas sim para analisar os conceitos que a gente acabou de falar. Ok? Então, o clima desértico dificulta o treino de atletas. O clima desértico? Será que Brasília tem um clima desértico? Não, né, gente? O correto seria dizer que o tempo em Brasília está seco. Por quê? Porque o clima de Brasília é um clima tropical, só que ele tem o tempo seco no inverno. Por quê? Porque o clima diz respeito ao estado habitual da atmosfera em uma região, determinado pelo histórico de um longo tempo, ok? Então, na verdade, o clima, ele é cíclico, ele é determinado já por um longo tempo. Esse tempo que eu tô falando, repetindo, tá? Esse tempo que eu tô falando é o tempo cronológico, ok? Já o tempo, né? Já o tempo, esse tempo que eu tô falando agora não é mais o cronológico, mas sim o tempo que está relacionado à atmosfera, diz respeito a um estado, a um determinado momento de estado atmosférico de um local, sendo definidas pelas condições daquele curto período de tempo válidas para aquela localidade. Então ele pode mudar, tá? Ok? Ele muda, vai depender aí das condições daquela localidade, ele pode mudar. E o clima não, ele já é um fator fechado, tá? Durante um longo período de tempo cronológico. Parece assim que, né, a gente confunde um pouquinho, mas ao longo, né, do nosso estudo a gente vai se familiarizando aí com esses novos conceitos. São palavras que nós já utilizamos, né, são comuns no nosso vocabulário, mas dependendo do contexto, ela vai ter aí um novo significado, vai dar um novo sentido a essa frase, ok? Bora lá. E aí, galera, aqui, ó, nós vamos falar da influência dos fatores do clima. Quais são os fatores que influenciam o clima? Então, nós temos dois, né? Nós temos os fatores astronômicos e os fatores terrestres, ok? A gente vai começar falando dos fatores, eu vou diminuir aqui, porque eu acho que eu tô, não, tá certo, que eu tô aqui na frente, mais pro ladinho, ok. Então, a gente vai começar falando dos fatores astronômicos, né? Que eles estão relacionados ao quê? Aos movimentos de rotação, translação, e também está relacionado à inclinação do eixo da Terra. Lembra lá da inclinação? Quanto é que é essa inclinação? Perguntei isso na aula passada. 23,5, né? 23 graus e meio, ok? É o
é a inclinação do nosso planeta. E aí, galera, a gente percebe que tem duas imagens, né? A primeira imagem aqui nós temos o Sol, onde ele está em posições diferentes, né? E o que acontece? A gente está vendo que na primeira imagem os raios de Sol estão incidindo no ângulo de 90 graus. E o outro, aquela que está aqui do ladinho, ele está incidindo no ângulo de 35 graus. Bem, só no olhômetro a gente consegue perceber que na primeira imagem aqui, o Sol ele está concentrado, os raios solares é como se ele estivesse mais concentrado. Essa região onde está o primeiro desenho, ela está recebendo mais energia do que o segundo Sol, ok? Por quê? Porque no segundo Sol, e notem que essa inclinação faz com que os raios se espalhem por uma região, por uma superfície maior. Logo, essa energia recebida é menos intensa. Então, eu vou ter no primeiro momento, na primeira imagem, o Sol, né, meio que concentrado ali, os seus raios solares numa determinada região. Logo, essa região está recebendo mais intensidade luminosa. E no segundo momento, esse Sol, por conta, né, da inclinação, o Sol está espalhando, os seus raios solares estão sendo mais espalhados, né, nessa superfície que nós estamos vendo no segundo momento, tá? Na segunda imagem. Se a gente for levar, tia, como é que eu posso explicar isso? Como é que eu posso sentir isso durante o dia? Como é que eu posso viver esse momento de exposição ao Sol? Aí a gente vai lembrar aquilo que papai, mamãe e vovó, né, enfim, os nossos antepassados já falavam, né? Menina, não sai agora que o sol tá quente, né? O sol sempre vai estar quente. Porém, para nós, vou falar aqui, né, para nossa região, na nossa vivência, no nosso saber popular, os nossos pais, nossos avós acabam se comunicando dessa forma, né? E aí, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que nesse período, durante as 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde, é o período em que os raios solares vão estar incidindo com mais intensidade naquela região. E que, de fato, já foi comprovado, né, que nós temos que nos prevenir, nós temos que nos proteger nesse período, né, quando nós formos andar na rua, nesse horário. Então, se você necessita sair nesse horário, que você se proteja, que você use boné, que você use sombrinha, protetor solar, blusas com manga comprida, né? Por quê? Porque é uma forma assim de proteger a sua pele. Esse período é um período nocivo, nocivo que eu digo em relação aos raios solares, eles podem produzir aí alguns problemas de pele e até provocar câncer de pele. Então, quando eu falo em relação a essa exposição intensa e frequente aos raios solares, ok? E aí, gente, nesse período entre 10 horas e 16 horas, realmente a gente consegue perceber que a intensidade solar, ela realmente é bem diferente do que, por exemplo, 5 horas, né? Onde a gente já consegue perceber essa baixa e essa diminuição dos raios solares, ok? Um outro ponto, uma outra consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância que os raios precisam percorrer na atmosfera até chegar à superfície. Então, aqui do ladinho, a gente está vendo mais duas figuras, a figura do meio e a última figura, e são essas duas que eu vou utilizar. Então, notem bem que na figura do meio, nós temos o Sol e aqui o planeta, ok? O nosso planeta. Notem que entre o Sol e o planeta, nós temos os risquinhos amarelos, que quer dizer que são os raios solares. Notem também que esses risquinhos amarelos, os raios solares, eles têm tamanhos. Então, tem uns que são menores e tem outros que são maiores. Esses risquinhos aí significa na imagem a distância que eles têm que percorrer. Notem que no hemisfério sul, mais abaixo, né, é verão
e no hemisfério norte é inverno. Como é que eu sei sobre isso? Como é que a gente no olhômetro a gente já consegue perceber? Pela quantidade de raios solares que está sendo incidido, que está sendo lançado para o planeta. Então eu percebo que o hemisfério sul está sendo mais iluminado, está recebendo mais luz do que o hemisfério norte, o que está em cima, ok? E notem também o caminho, a distância que os raios solares têm que percorrer. No hemisfério norte, no que está em cima, é maior, ele atravessa uma distância maior do que aqueles raios que estão incidindo no hemisfério sul. Notem também na segunda imagem, né, que não é apenas a distância que eles vão percorrer, né, que é diferente entre um hemisfério e outro, mas também para eles poderem atravessar a camada da nossa atmosfera, a camada de ar. Então, se torna mais espessa a camada de ar, né, no hemisfério norte para que esses raios possam atravessar. Então, não é apenas a distância, mas também essa parte para que eles passem, para que eles atravessem a camada de ar. Acaba ficando mais espessa, acaba ficando mais grossa, ok? Então, vamos lá. Então, nós já falamos dos fatores astronômicos, né? Onde a gente trabalhou aí esse movimento da Terra, os movimentos da Terra e também a inclinação do seu eixo, ok? A gente então sai dos fatores astronômicos e pula para os fatores terrestres, né? Que são vários. Vou citar aqui para vocês: latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade, as correntes de ar e água também influenciam na caracterização do clima na Terra. E o nosso primeiro, lógico, é a latitude. É isso que você está vendo aí embaixo, né? O que é a latitude? É uma medida de distância em relação à linha do Equador, o paralelo central da Terra. E o que é o paralelo? Na geografia, o paralelo significa linhas imaginárias que cortam a Terra na direção leste-oeste. A linha do Equador é a principal, ok? Mas então, o que a gente quer falar sobre a latitude? Bem, todas aquelas regiões que estão mais próximas da linha do Equador, tá ok? Essa faixa amarelada que você tá vendo aí, ó, né? Essas regiões que estão mais próximas da linha do Equador, elas não vão sentir com muita exatidão as estações do ano, por exemplo, né? Então a gente tem outono, verão, inverno, primavera, porém essas estações do ano elas não vão ser sentidas igualmente no globo terrestre, ok? Por quê? Porque aquelas regiões que estão mais próximas da linha do Equador, né, elas não conseguem sentir, elas não vão sentir. Já aquelas em que estão mais distantes, tem uma latitude maior, elas já vão sentir aí a máxima de um dia de verão, né, a máxima e a mínima, os dias mais longos ou os dias mais curtos, as noites mais longas, né? Então, também são fatores aí que influenciam o clima, tá? E quando a gente fala de latitude, é justamente essa medida em relação à linha do Equador, ok? Então, na nossa região aqui, a gente não vai ter primavera, outono, até o verão e inverno a gente já caracteriza de uma forma diferente, né? É um período mais chuvoso ou um período menos chuvoso, ok? Vamos lá. Um outro ponto, né, é a altitude, um outro ponto que a gente pode estar trabalhando é a altitude, tá? Um outro fator que precisa ser levado em consideração ao se caracterizar o clima de uma região é a altitude. No Brasil, a gente vai utilizar aqui as cidades, que fica bem mais fácil da gente explicar a altitude.
Por exemplo, a cidade mais alta em relação ao nível do mar é Campos do Jordão, em São Paulo, conhecida por suas baixas temperaturas. E aí, galera, notem aqui embaixo tem um desenho que em relação ao nível do mar ela está bem elevada. Logo abaixo nós temos Campinas e mais abaixo ainda nós temos Rio de Janeiro, ok? E aí, se a gente for ver, Campos do Jordão e Rio de Janeiro, eles estão praticamente na mesma latitude. Só que se você for olhar, né, atentamente, as temperaturas do Rio de Janeiro para Campos do Jordão é completamente diferente, né? Então eu tenho a região mais fria, que é o caso de Campos do Jordão, e mais quente no caso do Rio de Janeiro. Mas por que isso acontece, professora? Já que elas estão praticamente no mesmo, na mesma localização em relação à latitude. Bem, gente, acontece o seguinte, é que em regiões mais baixas, essa aqui do Rio de Janeiro, que está mais próximo ali do nível do mar, essas regiões mais baixas, ela tem uma maior quantidade de gases que podem reter o calor, né? Então, aqui embaixo, ali perto do nível do mar, né, essas quantidades de gases que podem reter o calor, como o gás carbônico, como o vapor da água, elas intensificam esse aquecimento. Então, o que acontece? Os raios solares passam, eles aquecem, sim, o Campos de Jordão, Campinas, chegam lá também no Rio de Janeiro, aquecem, só que esse aquecimento é intensificado quando entra em contato aí com esses gases que retêm esse calor. E a partir desse momento, né, que esse aquecimento é intensificado, ocorre então a propagação do calor pela atmosfera, ok? Então, a altitude também é um fator importante que pode estar influenciando, né, o nosso clima. É interessante falar que conforme a altitude aumenta, a temperatura, notem, a temperatura em um mesmo dia e horário, dependendo da cidade, da região, pode ser diferente. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que essas três cidades que nós estamos vendo, Campos do Jordão, Campinas e Rio de Janeiro, né, estão agora 5 horas da tarde, um exemplo, tá? Vou chutar aqui 5 horas da tarde, do mesmo dia, né, no mesmo horário, mas pelo fato delas estarem em posições diferentes em relação à sua altitude, uma está mais próxima do nível do mar e a outra mais distante, elas vão apresentar características diferentes, principalmente aí na sua temperatura, ok? Então, Campos de Jordão, a sua temperatura será menor, né? E a que está mais ali próxima ao nível do mar, que é o caso do Rio de Janeiro, a sua temperatura estará maior. Então, aqui, altitude 2 metros para o Rio de Janeiro e a temperatura 22 graus Celsius. Lá em Campos de Jordão, a altitude é de 1.700 metros e a temperatura é de 18 graus Celsius. Então, a gente consegue perceber aí uma diferenciação na temperatura, sim, desses lugares, tá aí? Mais um fator que influencia o clima aqui no nosso planeta, ok? Crianças, hoje vai ser uma aula curtinha, estamos introduzindo o capítulo 4. Semana que vem nós vamos ter aula com o professor Piolho, espero que vocês gostem também, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Próxima aula a gente continua falando sobre os fatores terrestres. Beijo, até a próxima. Tchau!